Eu queria que colocasse na tela Atos 19, versículo 12, só para a gente dar sequência ao nosso estudo, né, que a gente tem feito sobre a vontade de Deus, né? Ele fala assim, no 12, né? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Coloca o versículo 11. O versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aí sim vem o 12, de sorte que ele levava até seus lenços e aventais, que se levavam aos enfermos, e os enfermos eram curados, e os endemoniados eram libertos, através desse ato de fé que o Paulo fazia, né? E esse é o texto que me fez trazer para vocês essas orações que a gente está fazendo. Porque qual a diferença entre o Paulo e a gente, né? A única diferença talvez seja que o Paulo decidiu sacrificar toda a vida dele para servir a Deus, né? Ele realmente abriu mão de tudo para servir a Deus. Então essa dedicação do Paulo, essa consagração do Paulo, essa entrega do Paulo, talvez seja a única diferença entre ele e a gente. E eu tenho que perceber, se a gente está de fato se entregando a Deus desse jeito, ou semelhantemente, algo parecido, porque Deus fez maravilhas pelas mãos de Paulo naquele lugar, e em tantos outros lugares, e Ele também quer fazer maravilhas pelas minhas mãos e pelas suas mãos. Amém, Jesus? Hoje eu quero ver com você três entendimentos que você precisa ter para Deus fazer maravilhas na sua vida, através das suas mãos, né? Não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas, mas que através das suas mãos Ele possa fazer essas maravilhas. E são três entendimentos que precisam se abrir, tá, pessoal? Que às vezes escapa da gente, né? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, Ele é o próprio Jesus com a gente. Então, quando a palavra de Deus se revela, ela nos dá toda a capacidade para que grandes maravilhas sejam feitas através das nossas ações, atitudes e orações. Até comentei com você nesse estudo, já comentei com vocês nesse estudo, que quando a Bíblia fala que Deus fazia maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo, não é exatamente pelas mãos, mas pelas ações, né? Pelas atitudes de Paulo, pela fé de Paulo. Você vê que lá em Éfeso, quando ele não tinha condição de visitar o enfermo, o endemoniado, ele mandava lenço e avental. Então Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, significa que ele fazia maravilhas extraordinárias pelas atitudes, pela fé que o Paulo tinha. E desse jeito, ele então via Deus operar poderosamente. Muitos doentes eram curados, muitos endemoniados eram libertos. Então a gente tem que ver se a gente está realmente buscando a Deus como deveria. Mas hoje nós vamos buscar a Deus, você vai entender isso aqui. São três entendimentos, irmãos, que eu vou trazer para você, que não pode jamais sair do seu coração, tá? Colossenses capítulo 3, vamos lá começar a ler a mensagem de hoje. Eu prometi entregar a você a gravata, né? Que eu fiz o culto da semana passada e dei essa palavra. Cortamos, está aqui. Pô, pastor, só isso? Você quer ganhar uma gravata inteira? Tá louco, irmão? Não, é um pedaço da gravata. Essa gravata, eu amava muito essa gravata. Foi a gravata que eu mais amava, que eu decidi cortar para dar para vocês. Se o Paulo fez, eu posso fazer. Amém, Jesus? Então, assim, eu cortei, está aqui em pedacinhos. Você vai receber, vai hoje receber, levar e usar a sua fé em nome de Jesus. Irmãos, repito, quando a Bíblia fala que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos do apóstolo Paulo, está falando das ações, das atitudes de Paulo, da fé daquele homem, tá? E a gente precisa buscar isso em nome de Jesus. Por isso que eu vou te dar hoje 3 entendimentos que vai te capacitar, te fortalecer nisso, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, diz assim no 3, no versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com quem? Então a vida que a gente quer, a vida eterna, a vida abençoada ainda aqui na terra também, tudo isso está escondido na palavra. A palavra tem tesouros escondidos para a gente. O profeta Isaías falava isso, né? O profeta falava isso. Vê esse versículo para mim. Dos tesouros da escuridade. Depende da tradução. Tem traduções de tesouros escondidos. Eu não separei no meu estudo, mas me lembrei agora desse propósito. Então, assim, dessa palavra. Eu já fiz um propósito com essa palavra, né? Aliás, aqui, né? Quem fez a propósito dos tesouros escondidos aqui? Quem recebeu alguma coisa no propósito dos tesouros escondidos? Algumas pessoas receberam, várias na verdade. Amém, Jesus? Bom, 3 coisas aqui eu vou tirar para você. Primeiro, é um entendimento que não pode faltar de jeito nenhum. Você, pela fé, já ressuscitou com Cristo. Já, pastor? Eu pensava que era na volta dele. Sim, na volta dele, os mortos ressuscitarão, diz a Bíblia, os vivos serão transformados e subirão juntos para a vida eterna. Amém, pessoal? Porém, a Bíblia diz que eu já fui ressuscitado. Ele fala assim no Colossenses 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se você não tem o entendimento espiritual, pela fé, de que você já morreu e já ressuscitou com Cristo, esquece, irmão. Aí esquece, aí não tem jeito. Você se converteu a Cristo e você precisa entender isso. Por que você tem que entender isso? Vamos lá. É bem interessante, né? Volta no capítulo 2 de Colossenses. Versículo 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Amém, Jesus? Então, nós estávamos para Deus mortos em nossos pecados. Eu recebi Jesus como Salvador. Agora eu morri para o pecado. Então, eu ressuscito com Ele. Qual é a importância de entender isso? Qual é a importância de ter o entendimento que você já ressuscitou com Cristo? Só vai ressuscitar quem já morreu. Entendeu? Então fala assim comigo: morte, sepultamento, ressurreição. Se você morre, você é sepultado, e aí ele vem e te ressuscita. Não é assim? O morto não é sepultado? Sim ou não? Então eu preciso, quando eu recebo a Cristo, eu tenho que ter o entendimento que eu morri para o pecado. O pecado dominava o meu corpo, a minha carne. Eu fazia as coisas e não estava nem aí. Meus pecados magoavam pessoas até que eu amava, e eu não estava nem aí. Eu só queria satisfazer a minha carne sempre prevalecia. E eu só queria satisfazer a minha carne. Por quê? Porque o pecado dominava a minha carne. O pecado dominava a minha vida. Eu estava morto nesse pecado e não sabia. Aí Jesus entrou na minha vida. Agora eu preciso entender: eu morri para o pecado. Eu não estou mais morto no pecado. Agora o pecado morreu para mim. Eu morri para ele. Eu não posso deixá-lo mais dominar a minha carne. Então, se eu morri com Cristo, se eu morri para o pecado, eu fui sepultado. Quando que eu fui sepultado? Quando fui batizado nas águas. Se você ainda não é batizado nas águas, você não foi sepultado. Você diz que aceitou a Jesus, mas tem medo de batizar nas águas. Não sei que medo é esse. Talvez algum pecado ainda que te prenda. De repente você não morreu para o pecado ainda.
Precisa falar: Senhor, eu te recebi como Salvador, eu morri para o pecado, eu não aceito mais isso. Isso não pode me dominar. Aí vem o sepultamento. A Bíblia fala que nós somos sepultados no batismo. Quem não foi batizado está errando feio, irmãos. Feio. Nós somos sepultados no batismo. E se não foi morto e sepultado, não pode ressuscitar com Cristo. Então você está perdendo o melhor de Deus. Porque eu já fui ressuscitado com Ele pela minha fé, pelo poder de Deus que Ele opera na minha vida. A fé no poder dEle é tão grande que eu já me vejo como alguém que morreu, mas que já ressuscitou. Está dando para entender? Sim ou não? O justo viverá da... A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então, se eu vivo pela fé, eu tenho que ter o entendimento que eu morri para o pecado, que eu sepultei no batismo e ressuscitei. Esse processo não tem como ser desmembrado. Não dá para uma pessoa falar que morreu para o pecado se ela não batizou. Porque se eu morri, eu tenho que ser sepultado. Então você morreu, mas não foi sepultado. Você não foi batizado. Se você morreu e não foi sepultado, não vai ser ressuscitado. Entende isso? Então é um processo que você tem que entender, tem que estar muito claro na sua vida. Quando a tentação chegar, quando o pecado bater a sua porta, você precisa lembrar na hora: eu já morri para você. Quando desejos antigos quiserem voltar, e vão tentar voltar, sim ou não? Sempre tentam voltar. As tentações antigas, os prazeres antigos, as vontades antigas, você precisa na hora lembrar: não, eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Essa talvez seja a grande diferença do apóstolo Paulo para muitos de nós. De Deus usar as mãos do apóstolo Paulo, as ações, a fé do apóstolo Paulo de uma maneira extraordinária, e talvez não usar a gente. Ele entendia perfeitamente: eu já morri, já fui sepultado, e agora eu já ressuscitei, agora eu vivo para Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim agora. Esse entendimento não pode fugir, irmão, não pode sair do nosso coração, hora nenhuma, hora nenhuma. Amém, Jesus? Porque senão a gente fica um crente preguiçoso e que toda hora cai no mesmos pecados. E às vezes até em outros, porque um abismo chama outro abismo, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Amém, Jesus? Então, o primeiro pensamento que você tem que ter, primeiro entendimento: você já ressuscitou com Cristo. Você vive hoje aqui uma vida nova. Nova. É outra vida. Você é outra pessoa, se comparado àquela pessoa que você era sem Jesus Cristo. É ou não é? É outra pessoa. É outra pessoa. Quem te conhece sabe que você é outra pessoa. Por que você é outra pessoa? Porque aquela outra pessoa já morreu. E você que passou pelas águas já foi sepultada também. E quando você morreu e foi sepultado nas águas, nova criatura. Deus ressuscitou você para uma nova vida. Amém, Jesus? Então, olha a importância do batismo nas águas, para você que ainda resiste ao batismo nas águas. Se você está aqui, diz que aceitou Jesus, que vai ser salvo, que vai entrar no céu, que vai ter eternidade, que não vê a hora de Jesus voltar, e você está fugindo do batismo, olha, eu estou te falando, está arriscado de Jesus voltar e você ficar. Mas você não ressuscitou comigo pela fé? Você não se deixou ser sepultado? Morte, sepultamento, ressurreição. São três coisas que estão muito ligadas. Não dá para desmembrar. Uma está ligada à outra. Se eu não morro, como que eu vou ressuscitar? Se eu morro e não sou sepultado, como é que fica a coisa? Quem está entendendo? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, diz assim no versículo 1 e 2:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém, Jesus? Por isso que eu estou falando, quem não morre e não é sepultado, não pode ressuscitar. Morreu, sepultou, ressuscitou. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Adeus, pecado. Morreu, sepultou, ressuscitou. Adeus, pecado, irmão. O que existe agora são as nossas falhas. O que existe agora são os nossos erros, que a gente precisa estar se arrependendo praticamente todos os dias diante de Deus. Praticamente todos os dias. Certo? Mas aquele pecado que te prendia, o pecado original lá do Adão, adeus ele. Quem morreu, quem sepultou e ressuscitou pela fé com Cristo, adeus, aquele pecado já era, ele não domina mais você. Era aquele pecado que dominava você, tá? Era aquele pecado do Adão que dominava a sua carne. É aquele pecado do Adão que levava você aos seus pecados, seus próprios erros. Você está entendendo a diferença entre o pecado do Adão e os nossos erros? Aquele pecado estava regindo, ele regia a sua vida. A gente não entendia isso, mas aquele pecado do Adão, quando Satanás entra pelo pecado do Adão, ele entra no mundo. Aliás, quando Paulo fala aqui o capítulo 6, ele diz assim, para que a graça seja, que diremos pois, versículo 1, né? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante, é disso que ele está falando. Porque se você for ver os versículos, capítulo 5, versículos anteriores, ele vai falar do Adão, do primeiro Adão, que nos entregou ao pecado, do segundo Adão que veio e nos redimiu. Ele vai falar exatamente sobre isso. Então o pecado do Adão, aquele pecado que faz com que Satanás entre nesse mundo, era esse espírito que regia a nossa vida. Por isso que a gente se entregava aos prazeres da nossa carne, aos desejos, às concupiscências, para usar a palavra bíblica, da nossa carne. Amém, Jesus? A gente se entregava facilmente àquilo. E a gente gostava, porque a gente não conhecia o outro mundo, a outra parte. Então a gente achava que a gente estava arrebentando lá nas farras, nas prostituições, naquelas bebedeiras. A gente achava que não tinha outra vida melhor. Muito prazer e muita alegria. Mas quando Jesus entrou, a gente morreu para esse pecado, morreu para isso. O que tem agora são os nossos erros, são os nossos pecados, que precisam ser vigiados de perto para não dominar, não voltar a dominar. Entende? Sim ou não? Porque você ainda mora nesse corpo mortal. E esse corpo mortal faz com que você tenha uma grande batalha entre você e você mesmo. É seu espírito batalhando com o seu corpo. Paulo fala sobre isso. A carne contra o espírito, espírito contra a carne, um guerreando contra o outro o tempo todo. Isso existe? Existe, sempre vai existir. Enquanto você estiver vivo aqui na terra, sempre vai existir. Mas nessa hora você precisa ter esse entendimento. Espera aí, não, morri, sepultei, ressuscitei. Não, tá, tchau pecado. Não, Adão não vai, esse pecado do Adão não me domina mais, Satanás não me domina mais. Você entrou no mundo pelo pecado de um homem, mas Jesus veio, o outro Adão, e tirou você da minha vida. Eu não aceito mais. E aí você começa a vencer as suas próprias falhas, seus próprios erros, seus próprios pecados. Está confuso ou não? Está dando para entender? Amém, Jesus? Então vamos lá. Então versículo 3 e 4 agora. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha que coisa. Olha a importância do batismo. De sorte que fomos sepultados com Ele. Que bom, né? Pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim, fala aí,
andemos nós também em novidade. Ressuscitou, irmão, é outra vida agora, é outra pessoa. Não dá para você querer... Aliás, se você encontrar alguém que diz que é da igreja, que é de Jesus Cristo, que se converteu, e essa pessoa continua com o mesmo jeito, trejeitos, mesma fala, mesmo engano, mesmas mentiras, continua igual, mesmos vícios, tem algo muito errado aí. Ô, pastor, não fala isso não, que eu ainda tomo minha cerveja, ainda fumo meu cigarro, mas eu sou de Jesus. Você não vai entrar no céu assim, irmão. Acorda antes que seja tarde. Morreu, sepultou, ressuscitou, e é vida nova, é para viver vida nova. Por que algo, mesmo que seja pequeno, do passado ainda te domina? Não era para dominar. Está entendendo isso? Tem muita gente que está, sabe, parece que está, sei lá, passeando, irmãos, aqui na terra. Parece que vive em outro mundo. Jesus vai voltar e essa pessoa vai perder a salvação por causa de uma besteira, porque a pessoa não está entendendo que ela já ressuscitou. Esse entendimento precisa entrar no seu coração. Você já ressuscitou com Cristo. Você tem que dar um basta em algumas coisas na sua vida que está te roubando a salvação. Se Jesus voltasse e levasse os bonzinhos, está ótimo, mas na Bíblia não fala que é assim. Você é uma pessoa boa, talvez até bem correta, mas tem coisas que ainda estão dominando você. Você não está vivendo em novidade de vida, uma nova vida. Por que as coisas antigas ainda te dominam? As coisas que você tinha, que ainda não, antes de você conhecer Jesus Cristo, ainda te dominam. Ela vai bater a porta, mas ela não pode te dominar. São coisas de antes de conhecer Jesus Cristo. Amém, Jesus? Não conversa não, porque se você não presta atenção, e ainda atrapalha quem está do lado querendo ouvir a palavra. Não faz isso. Eu estou pregando aqui, eu passei a noite, várias noites aí buscando a Deus. Deus me deu uma mensagem para trazer para vocês. Se veio para conversar, fica em casa. Ainda conversa, não percebe, não recebe o entendimento, ainda rouba o entendimento dos outros. Não faz isso, irmão. Isso é desrespeito ao Espírito Santo. Isso é desrespeito ao Espírito Santo. Depois não sabe que a coisa não anda. A gente tem que respeitar o Espírito de Deus. Estou pregando. Amém, Jesus? Fica triste comigo não, mas eu estou fazendo isso para o seu bem. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Quem está entendendo? Então vamos lá de novo, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de... Ele está falando do céu ou da terra? Da terra. Ele está dizendo, não deixa nada te dominar, nada que te dominava antes. A gente ainda tem fraquezas, a gente não é perfeito, a gente ainda tem os nossos próprios erros, e que a gente vai tentando melhorar cada dia, mas tem coisas, tem pessoas, algumas pessoas, que aquilo que era antigo continua muito forte. A gente precisa vencer isso. Amém, Jesus? E uma das armas, digamos assim, para se vencer isso é esse entendimento. Eu já ressuscitei com Cristo. Quando vier o desejo, quando vier a vontade, quando vier algo bater a sua porta, algo do seu passado, de quem você era, não de quem você é hoje, você tem que lembrar, não, pera aí, eu já ressuscitei com Cristo, eu vivo em novidade de vida já aqui na terra. Ele não está falando da vida eterna lá no céu, ele está falando daqui da terra, da nossa vida aqui. Eu preciso viver novidade aqui. Então, se algo do meu passado quer voltar, eu tenho que mandar ele embora.
Eu tenho que ter força, poder de Deus na minha vida, para que Ele possa fazer maravilhas extraordinárias e eu possa vencer essas coisas antigas que querem voltar de vez em quando. Amém, pessoal? Então, presta atenção nisso. Se tem coisas antigas te dominando ainda, você precisa vencer isso antes de Jesus voltar, ou antes de você partir. Porque, de um jeito ou de outro, a gente vai sair desse mundo. Ou Jesus voltando, ou a gente morrendo. Vai acontecer. Antes que um dos dois aconteça, você precisa vencer essa batalha. Não é que você vai ser a perfeição em pessoa, não vai falhar, não vai errar, não é isso. Mas são coisas dos pecados lá do Adão, que ainda domina a sua carne, e ele pega essa concupiscência da sua carne e te mantém preso. E no lugar de você andar com Cristo, como novidade de vida, você continua andando com o mesmo pecado lá do passado. Isso tem que acabar. Então você tem que ter esse entendimento. E eu já ressuscitei com Cristo. Não pode perder esse entendimento. Amém, Jesus? Não pode perder esse entendimento. Vamos lá. Segundo entendimento. Vamos voltar em Colossenses 3. Esse é o primeiro. Tá? Entendeu bem o primeiro? Então fala morte, batismo, sepultamento, ressurreição. O batismo é a sua morte e sepultamento. Quando você desce nas águas, morreu, sepultou, subiu, ressuscitou. É para andar em novidade de vida agora. Não é para morreu, sepultou, ressuscitou e já vou sair fumando daqui, já vou sair bebendo daqui, já vou sair fazendo a mesma coisa, vou sair daqui, vou direto para cada amante, vou direto para cada... para com isso, irmão. Esse aí foi um banho que você tomou. Você não foi sepultado e não morreu ainda. Você precisa entregar a vida para Jesus para morrer para esse mundo, morrer para o pecado. Você estava morto em pecado, agora precisa morrer para o pecado. O pecado está morto para mim, está morto. Bateu na sua, não falo com morto não, pecado, tchau, tchau pecado. Não falo com morto não, você está morto para mim. Nós estávamos mortos nele, agora ele está morto para a gente. E você manda embora. Amém, Jesus? E é assim que funciona, irmão. A gente acha que é muito fácil aceitar Jesus e entrar na salvação com Cristo na eternidade, né? Porque afinal de contas é a graça. Como que tem gente pegando o entendimento da graça de Deus, né, para justificar a sua vida errada, e você vai falar com a pessoa que está errada? Não, mas eu estou na graça de Deus, não estou na lei. Aí a graça, parece que a graça é uma abertura para a pessoa viver como bem entende, mesmo sendo de Deus, poder fazer o que bem entende. Não, a graça, ela é rígida também. Ela é rígida também. Amém, pessoal? Não confunda as coisas não. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, de novo. No final do versículo 3, versículo 1, ele vai dar para a gente, aqui em Colossenses, o segundo entendimento que você precisa guardar no seu coração, para que Deus possa fazer maravilhas extraordinárias através das suas mãos. Na segunda parte ele vai falar aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. Qual o segundo entendimento que eu preciso ter a todo custo? Eu preciso buscar essas coisas que estão de cima. Eu preciso entender que as coisas que vêm de Deus, elas precisam ter primazia na minha vida, elas precisam prevalecer na minha vida. Amém, irmãos? Aquilo que é de Deus precisa prevalecer. Eu preciso buscar. E a Bíblia fala que só busca quem quer achar mesmo, né? Se você, por exemplo, está saindo de casa, esses dias a minha esposa pediu uma coisa para entregar lá em casa. E ela falou assim: tu vai pagar com cartão? Eu falei: não, estou com um dinheirinho aqui, é baratinho, vou pagar. Tá bom. Mas eu distraí, estava meditando, escrevendo algumas coisas. Eu gosto de ficar escrevendo, meditar, escrever, estudos, essas coisas assim. Estava lá meditando, escrevendo, tocou a campainha lá.
Aí eu falei, tá bom, vou pegar. Aí fui, cadê minha carteira? Para pegar o dinheiro. O cara tá buzinando lá fora, porque esses motoqueiros são impacientes pra caramba, né? Você demora, fica bebê. Eu falei, pô, você abre a porta e fala assim, a gente não tem surdo aqui não, amigo. Dá vontade de falar, né? Mas a gente é educado, né? A gente evita, né? Eles são, sei lá, impacientes que só alguns, né? Alguns, outros são bem educados, graças a Deus. Mas aí, cadê minha carteira, irmãos? E dando a buscar a cadeira, vamos buscar, vamos procurar. Buscar é isso, né? Você tem que buscar, você tem que procurar. É o que está errado na minha vida, é financeira, tem que buscar. É saúde, tem que buscar, tem que procurar. O que é de cima? A gente foca muito no que é de baixo, da terra. A gente tem que focar mais no que é de cima, nas coisas que são de cima. Amém, Jesus? O foco tem que ser muito maior, e seu coração vai agradecer, irmãos. Porque você vai ser uma pessoa mais tranquila. Quando você focar nas coisas que são do céu, em procurar, mas tem que buscar. Eu procurei, demorou, o homem buzinando, e eu não achava minha carteira de jeito nenhum. Parece que tem, quando você está com urgência, né? Parece que o negócio some, está amarrado. Aí depois você vê que está na sua cara lá, né? Aí minha esposa falou assim, peraí, eu acho que eu tenho dinheiro aqui. Aí procurou na bolsa dela, achou um dinheirinho, era pouco. Aí eu falei, tá, fui lá, peguei, pedi perdão pro cara, falei, desculpa aí, demorei muito, perdi minha carteira. Ele falou, não, tudo bem, senhor, tudo bem. Não falei que ele estava buzinando não, deixei para lá. Depois ele me tratou bem também, eu tratei ele bem. Eu tratei ele bem primeiro, depois ele me tratou bem. Bom, amém? Quando eu voltei, tá a minha esposa com a carteira na mão. Eu falei, tá de brincadeira. Até no carro eu fui procurar a carteira. Falei, mano, onde estava isso? Ele falou, estava na sua cara lá. Um armário, estava lá, assim, pezinho assim. Falei, tá de brincadeira. Tava. Tá amarrado, né, irmão? Tá repreendido. Amém, Jesus? Mas com o que eu estava buscando e procurando uma coisa que eu necessitava naquela época, naquele momento. Necessitava muito naquele momento. Então eu estava buscando, procurando a todo custo encontrar. Deus está falando que se você entende que você tem que buscar as coisas que estão de cima, se você já ressuscitou, agora o seu foco é no céu. Ninguém está dizendo que você tem que parar de trabalhar, andar relaxado, todo sujo pela rua, não se preocupa mais com a sua vida aqui na terra, e morreu tá bom. Não tem nada disso não, irmãos. Não confunda as coisas. Diga amém, Jesus. Eu tenho minha esposa, por exemplo, eu tenho que cuidar da minha esposa. Não, agora você só tem que se preocupar com as coisas que são do céu. Deixa a sua esposa para lá. Não. Eu sou o marido dela e eu que tenho que cuidar dela. Eu tenho que abrir mão de tudo para cuidar dela. Senão eu estou ferindo a palavra. Ferindo a palavra. Se você cuida de você, só quer saber de você, não cuida da sua esposa, homem de Deus, você está errado. E está colocando sua salvação em risco. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu tenho que amar minha esposa como ele amou a igreja. Então não tem essa história não, está tudo feito, está tudo tranquilo já. Eu tenho que focar no que é de cima, tenho que focar no que vem do alto, é lá que eu tenho que buscar. Ela está assim, dá problema? Irmão, quando a minha esposa operou, eu falei com vocês aqui, eu aprendi até a fazer comida. Eu que fazia a comida para ela, eu servia a comida na boca dela. Eu e minha filha trabalhando, eu vinha, não deixei de fazer meus cultos. Todos os meus cultos eu vim aqui, estava fazendo os cultos, mas deixava tudo preparadinho para ela. Quando ela pôde ficar em pé, ela levantava, estava tudo pronto. Porque ela não podia fazer esforço nenhum, ficou um tempinho assim. E eu fazia o café da manhã, fazia o almoço, deixava tudo preparado. Aí a minha filha ajudava. Às vezes quando eu não fazia, minha filha que fazia. Sopa fazia para ela. Fiquei ali do lado dela, os remédios que tinha que tomar de recuperação. Eu que estava lá. E já falei para ela, quando você tiver velhinho, eu vou fazer isso de novo. Vai ser um velhinho cuidando do outro. Vou ficar grudado. Quanto mais velho a gente fica, mais grudado a gente está. Senão você está indo contra a palavra. Entende?
Não confunda as coisas. Ele está falando para buscar o que é de cima. Então vou buscar o que é de cima. Então não vou focar em nada aqui na terra não. Está tudo bem então. E o fulano está doente. Deixa, dá morrer, tá bom. Já vai estar para o céu mesmo. Eu tenho que focar no do céu. Não confunda as coisas. Amém, Jesus? Não tem nada a ver. Você tem que trabalhar aqui. Você tem que cuidar de quem você ama. Você tem que cuidar da sua família. Tem que salvar vidas. Tem que fazer a obra. E você tem que encaixar tudo direitinho, para não falhar com nada. Mas tem que buscar, tem que procurar as coisas que são de cima. Então, voltando, tesouro das escuridades. Bota o versículo aí para gente. Eu lembrei desse, engraçado, né? Ontem Deus não me deu esse versículo. E te darei os tesouros das escuridades. É Isaías mesmo, né? E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, peraí, tesouros escondidos. Bom, o versículo já está falando, né? Não é fácil de achar, estão escondidos. Amém, Jesus? Está tudo escondido aqui, ó. Sua vida está escondida aqui. Sua vida aqui na terra e a eternidade está escondido aqui. Está tudo aqui, ó. São 66 livros com vários tesouros escondidos para você. Tem que buscar o que é de cima. Não pode tirar a cara desse livro. Ele tem que prevalecer sobre sua vontade, sobre sua carne, sobre seu prazer, sobre seu desejo. Ele tem que prevalecer. Então, se ele manda eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, acabou, vou ficar grudado nela. Quanto mais velhinha, mais grudado nela eu vou ficar. Eu que vou estar lá. Eu que vou estar lá. Se estiver internada, quem vai estar lá sou eu, do lado dela. Minha filha pode, meu filho pode alternar comigo, mas eu vou estar lá grudado. Se tiver necessidade, eu que vou estar lá para suprir. Por quê? Porque Jesus mandou fazer isso. Isso é tesouro do céu, que a gente abandona quando a gente faz diferente. Estou dando esse exemplo. Como eu peguei já como exemplo isso, então estou dando isso como exemplo para vocês. Amém, Jesus? Quem não está fazendo isso está errado. Mas Deus mandou olhar só para cima. Não é isso que Deus está falando, irmão. Deus está mandando você buscar. Ele fala assim, de novo, cadê? Vamos voltar em Colossenses 3, né? Ele fala assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra. Então é para você procurar, buscar, é um tesouro escondido, são revelações, são palavras, são verdadeiros tesouros, que vai te ajudar a prosperar, a ter saúde, a ter uma família abençoada, um casamento abençoado, vai te ajudar a ser uma pessoa correta, a vencer os pecados. São tesouros. Eu tenho que buscar, tenho que procurar, tenho que focar nas coisas dos céus, mas não tem nada a ver agora eu abandonar minha vida aqui na terra. Eu não posso abandonar minha vida aqui na terra. Eu estou vivo ainda. E quero ficar vivo até os 120. É o limite que a Bíblia me dá. Então eu quero ficar até 120, porque eu quero ganhar almas. Entende? E de preferência com a minha esposa do lado, também com 120. Espera aí, eu sou 6 meses, mas 1 ano mais velho que ela. Então eu vou 1 ano antes, que ela vai ficar mais 1 ano. Não, ela pode ir com 119. Vou falar para ela. Para a gente ir junto, né? Porque eu vou fazer 120 primeiro. Não, aí eu vou primeiro e ela vai depois. Não. A gente vai junto. A média, ela vai um pouquinho antes. Tem problema não. Tá dando para entender, irmãos? Mas não é que você vai negligenciar a sua vida aqui na terra. Então para que trabalhar? Então para que cuidar da minha esposa que está doente? Para que cuidar do meu marido que está doente? Está doente, não tem problema nenhum, não. É assim mesmo. O importante é que a gente vai se encontrar lá no céu. Não misture as coisas. Para que eu vou fechar minha empresa agora? Eu vou ficar dentro de casa. Vou pegar minha aposentadoria e acabou. Não. Tem coisa para fazer. Você só tem que conciliar tudo. Não pode fazer uma coisa desprezando as outras. Tem que estudar. Você jovem, já estava pensando no coração: vou parar, vou largar a faculdade agora, não quero nem saber, só quero saber da cor do céu. Não, tem que fazer a faculdade, tem que estudar. E não precisa ser jovem não, pode ser você que tem idade também, tá?
que tem gente que acha que não pode estudar. Irmãos, o Heron, que é o filho do pastor Leonardo, está com a gente aqui agora, está aprendendo para pregar o evangelho. Veio para aprender comigo um pouquinho aqui. Ele estava falando comigo que ele está fazendo. Qual é a faculdade que você está fazendo, Heron? Biomedicina. Aí eu fiquei assustado, fiquei ou não fiquei? Quando ele falou para mim que ele está fazendo faculdade, biomedicina, já vai terminar. E ele está fazendo pela internet. Ele só vai no polo da faculdade só para fazer prova. Por que você não pode fazer? Porque eu já tenho 40, 50. Pode fazer sim. Amém, Jesus? Pelo menos ocupa sua mente, no mínimo. No mínimo você está ocupando sua mente, em vez de ficar pensando em coisas erradas. Amém, Jesus? E ele falou: pastor, eu faço biomedicina pela internet, só vou fazer prova no polo. Eu falei: caramba, eu não achava que qualquer esse tipo de faculdade poderia, né, fazer pela internet. Mas pode. Hoje em dia está uma coisa linda, né, irmão? Todo mundo faz, não precisa mais ficar em sala de aula, não precisa fazer mais nada, tudo pela internet agora. Vocês estão entendendo o que eu quero falar com você até agora, sim ou não? Olha o que diz esse finalzinho do versículo na Nova Bíblia Viva de Portugal. A Nova Bíblia Viva de Portugal, NBV. Olha o que diz: ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês aonde? No céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Jesus está chamando atenção para isso. Ele vai chamar atenção para isso o tempo todo, tá? A gente vai ver isso agora. Mas olha como é que essa versão, ela abre mais o entendimento, né? Ela está dizendo o seguinte: seus olhos precisam estar no céu, naquilo que vai dar para você essa esperança de estar um dia junto a Jesus Cristo, que está lá no céu assentado. Você vai encontrar ricos tesouros, ele fala, ricos tesouros e alegrias. Amém, Jesus? Então, repito, não é que você vai abandonar sua vida aqui na terra e vai viver igual um fanático agora, só olhando para o céu, esperando Jesus vir na cauda de um cometa. Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Você precisa prestar atenção aqui na terra, na sua vida, o que você anda fazendo, inclusive, para você não perder essa carruagem de fogo que vai vir com Jesus aí. Isso aí é coisa que eu coloquei, mas não estou dizendo que ele vai vir em carruagem de fogo não, tá? Não é isso não, não estou dizendo nada disso. É só uma brincadeira, uma palavra que eu coloquei. Vou até retirar essa palavra, pronto. Vou até retirar. Na volta de Cristo, ele não quer vir pegar você de surpresa, porque você está focando numa coisa e está desprezando a outra. Lembra quando os ricos levavam os dízimos de tudo de coisas altas, ofertas altas, dízimos altos, mas era tudo sobrando, tudo sobra, né? E Jesus falou que uma viúvazinha levou 2 moedinhas lá de oferta, bem pouco, mas era tudo que ela tinha. Então era pouco na ótica dos ricos, mas na ótica dela era muito, porque era tudo que ela tinha, né? Então os ricos estavam dando o que estava sobrando, era muito aos nossos olhos, mas era o que estava sobrando para eles. A senhora deu pouquíssima coisa aos nossos olhos, aos olhos de Deus foi muito. Por quê? Porque era tudo que ela tinha. Ela ficou sem nada, ela confiou em Deus. Deus vai suprimir a necessidade, ela ficou sem nada. Lembra disso? Aí, o que Jesus vai falar com os ricos? Fariseus, vocês dão dízimo do quento, cominho, diz daquilo, da sua prata, sei lá o que, de tudo aí, mas você esquece as outras coisas. Então você tem que focar no céu, buscar os tesouros escondidos que Isaías falou, que aqui nessa tradução ele fala, as alegrias que a palavra tem, que ela se revela para você, sem esquecer da sua vida aqui, dos seus compromissos aqui, para que você possa viver bem. Aliás, você tem que aliar os dois, né? Aliar os dois, porque se você buscar as coisas dos céus, você vai ficar cheio de poder, cheio de fé, e Deus vai poder fazer maravilhas extraordinárias através das suas mãos, que vai diretamente afetar a sua vida aqui na terra.
Você vai ser uma pessoa tranquila, não vai ser uma pessoa deprimida, oprimida, ansiosa. Você vai ter paz, vai prosperar, vai ser alegre, vai ser uma pessoa sorridente, vai tirar essa carranca da cara. Tem gente que é estranho, não sei nem fazer, graças a Deus. Tem gente que dá medo, né, irmão? Você vai falar com a pessoa, paz, irmão? Paz. Ô, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, já vira as costas e vai embora, deixa você falando sozinho. Ontem estava na reunião, que foi uma benção, a reunião da consagração. Eu vi um pastor passar para lá, passar para cá, passar para lá. Aí quando deu, eu cheguei perto dele. Aí eu falei assim, tá tudo bem, irmão? Tá, pastor? Por quê? O senhor está com a cara fechada, o senhor não é assim? Que cara fechada é essa? Aí ele deu um sorriso. Caramba, o senhor percebeu? Não é pastor da minha região, mas eu percebi. O cara está sempre falante, sempre conversador, sempre brincalhão, mas estava com a cara fechada, passando com a cara fechada para lá, a cara fechada para cá. Aí quando eu cheguei perto dele, eu parei. Eu falei, irmão, o que houve contigo? Não, tá tudo bem. Tem certeza? Tem. Por quê? O senhor está com uma carranca danada, com a cara fechada dessa aí. Aí ele riu. Falei, não, eu acho que é preocupação mesmo das coisas. Então tá bom. Pelo menos eu perguntei. Amém, Jesus? Se ele quisesse falar alguma coisa, eu falasse. E eu ia ajudá-lo no possível. Mas eu percebi. Quem está entendendo então? Posso continuar? Irmãos, Jesus sempre chamou atenção para a gente olhar as coisas do alto. É que a gente às vezes não percebe e começa a focar só as coisas da terra. É Mateus capítulo 6. Vamos lá, daqui a pouco a gente chega no final. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? Seu coração agradece. Alguém pode ir por acaso no céu para juntar tesouro? Você tem como ir lá onde Jesus está? Então Jesus não está falando que você vai ser arrebatado e vai lá no céu, no terceiro céu, igual o Paulo, e lá você vai guardar seu tesouro lá em cima. Não é isso que o Mateus está falando. Entendeu? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, Jesus está falando do seu coração. Quando o seu coração ficar focado aqui na terra, nas coisas aqui da terra. Quando você ficar focado no que tem que comprar, vestir, ficar tão preso a esse pensamento, que você tem depressão, você tem insônia, você discute com quem você ama, você briga por causa de qualquer coisa, você se chateia por causa de qualquer coisa, você se esfria com Deus por causa de qualquer coisa, porque você está tão focado aqui no que a pessoa fala, em como a pessoa agiu contigo, naquilo que deu errado, naquilo que tem que dar certo, naquela pessoa que te desprezou, naquela que fez contigo que você não esperava, nas mágoas, rancores, sentimentos. Você fica tão preso a isso que você esquece que alguém morreu por você numa cruz, e que você morreu, sepultou e ressuscitou com ele, que você já pode viver uma vida nova. Você começa a esquecer isso, começa a prevalecer na sua vida as coisas da terra, e daqui a pouco você está cheio de sentimento ruim no coração, está cheio de pensamento ruim, está cheio de peso, voltou a carregar aquele fardo que Jesus tinha tirado, e o mundo, a vida ficou mais pesada novamente. Já estava leve, mas ficou pesada novamente. É isso que ele está querendo dizer. Você vê que Jesus aqui na terra, ele já falava sobre isso. Ele falava assim, cuida do seu coração, tá? Busca o que é de cima. Ajunta tesouro do céu, não ajunta tesouro da terra. Não fique tão preso às coisas que você tem que conquistar aqui na terra. Vai conquistar. Vai trabalhar, vai estudar, vai comprar, vai vender, vai conquistar. Mas o seu foco é a eternidade. Não adianta você ganhar tudo aqui na terra se você perde a eternidade. Então o seu foco, a sua busca, a sua procura tem que ser pelas coisas do céu.
Amém, Jesus? A gente tem que ter esse livro aqui como um amigo fiel. Um livro que nunca vai sair da nossa vida. Você lembra na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que eu comentei que a minha esposa, sempre quando ela está passando uma roupa, fazendo alguma coisa, ela bota o celular e bota a Bíblia em áudio para ela ficar ouvindo. Eu acho bonitinho que ela faz isso. Aliás, minha esposa é bonitinha, né? Todo o jeitinho dela. Amém? Foi na quarta? Foi na quarta-feira? Você tem uma memória boa, hein, Renata? Eu vou pegar no seu pé quando você fizer besteira, então. Você tem a memória boa, não pode esquecer que você já ressuscitou com Cristo. Amém, Jesus? Foi quarta-feira, então? Foi quarta-feira, tá. Mas eu falei ou não falei? Hoje não, ontem à noite já estava na cozinha fazendo as coisas, e aí só escutando a palavra. E eu sentado, escrevendo, escutando um pouquinho também. Irmãos, esse livro tem que estar com a gente o tempo todo. Aqui estão todos os tesouros que você tem que juntar na sua alma, na sua mente, no seu pensamento. Que agora eu vou falar já da terceira. Já vou para o terceiro entendimento que você vai ter. Esse é o segundo. Buscai, procurai as coisas que são do céu. Amém? E você vai entender que Deus vai te dar uma vida melhor. João capítulo 6. E seu coração vai agradecer, hein? Porque tem gente tendo problema do coração, cara de preocupações. Como que eu vou pagar, o que eu vou comprar, por que eu não comprei, por que eu não consegui, e não sei o que, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E você esquece as coisas do céu. Bom, vamos lá. João, também no capítulo 6, né? João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Foi para isso que ele foi selado. Bom, então, eu tenho que trabalhar muito pela comida que não perece. Todo mundo sabe qual é essa comida, certo? Pão vivo que desceu do céu. Palavra de Deus. De novo, ele não está dizendo que você tem que vir para casa agora e não trabalhar, não é isso? Ele não está dizendo que você vai ficar preguiçoso agora. Não, só quero saber de ir para a igreja, fazer culto, de evangelizar, de ganhar alma. Tudo meu agora é só Jesus, igreja. Não, você tem sua família para cuidar. Você tem seu dinheiro para ganhar. Você tem seu colégio para estudar. Tem que se formar, tem que ter formação. Você tem sua vida aqui na terra. Porém, eu não posso tirar meus olhos da eternidade. Tem que continuar procurando, buscando o que é de cima. Eu não posso deixar de buscar o que é de cima em primeiro lugar. Entendeu, sim ou não? Então, não é que eu vou negligenciar. Eu quero viver bem aqui. Eu quero prosperar, quero cuidar da minha esposa, como eu falei, quero cuidar dos meus filhos quando estiver na minha casa. Depois, casou, eu até cuido, mas já é problema deles, né? A verdade é essa. Até ajuda, se precisar, a gente está aí. Mas agora é a vida nova, a família nova que se formou. E agora eu vou ficar só com a minha esposa, cuidar da minha esposa. Pronto. Ou no caso da mulher, o marido. Então não é que ele não está dizendo assim, esquece. Viva aqui de qualquer maneira. Se tem para comer, tem. Se não tem, não tem. Se tem roupa, tem. Se não tem, não tem. Se tem trabalho, tem. Não tem, está doente, não tem problema. Vai morrer, vai estar com Jesus. Não. Eu tenho que lutar. Tenho que para fazer meus exames periódicos. Tenho que ver se está tudo bem. Tenho que cuidar do meu corpo. Tenho que me exercitar. Tenho que ver meu alimento. Se eu posso melhorar meu alimento. Essas coisas todas. Eu tenho que ver isso. Porém, os meus olhos estão sempre nos céus. Amém, Jesus? Eu tenho que trabalhar, irmão, dá trabalho. Eu sei, você chega cansado e vai ler a Bíblia. Tem hora que não tem jeito, você vai ter que fechar a Bíblia mesmo e dormir um pouco. Porque você vai estar lendo de bobeira. Não vai guardar nada. Mas o que você faz? Acorda mais cedo de manhã.
Aí está com a mente fresquinha. E pega a Bíblia, vai ler. Anota o que Deus revelou, aquilo é um tesouro para você. E aí pronto, já ganhou seu dia. Amém, Jesus? Então para de perder tempo com bobagem aqui da terra. Se é para perder tempo com as coisas aqui da terra, perca tempo com o que vale a pena. Cuidar da sua família, cuidar do seu cônjuge, trabalhar, ganhar seu dinheiro, prosperar, comprar seus bens que Deus vai lhe dar, comprar sua casa, melhorar de vida. Perca tempo com aquilo que vale a pena, mas não perca tempo com o que não vale a pena, que é o que está acontecendo hoje, né? A pessoa fica horas no celular, horas na internet, horas, não são minutos não, são horas, e você vai lá ver, é só vendo besteira, só besteira, horas lá, não está fazendo nada, irmão, não está alcançando vida nenhuma, não está mudando vida nenhuma, pelo contrário, só está se prejudicando. A gente precisa remir o nosso tempo e focar nas coisas que são de cima. Amém? Então vamos lá, para a gente terminar. Primeiro entendimento que eu tenho que ter, qual foi? Eu já ressuscitei. Mas se eu ressuscitei é porque eu morri e fui sepultado. Então eu morri para o pecado, fui sepultado com Cristo nas águas e ressuscitei com Cristo. O sepultamento, a Bíblia deixou claro, é o batismo. Se você não é batizado, você morreu e está por aí, um morto-vivo andando para lá e para cá, porque você não foi sepultado. Então morreu, sepultou, ressuscitou. Esse processo pela fé já aconteceu. Amém, Jesus? Já aconteceu. Vai acontecer literalmente quando Jesus voltar e quem estava morto vai ressuscitar. Aí vai no literal. Mas Ele quer que você viva agora com esse entendimento que já aconteceu. Você era morto no pecado. Agora você morreu para o mundo, morreu para o pecado. Como dizia o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, Jesus? Ele falou, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Por isso que ele falou isso. O morrer para mim não é que ele queria a morte. O Paulo não estava pedindo a morte. O Paulo não queria morrer cedo. O Paulo queria ganhar almas. O Paulo tinha vida. O Paulo trabalhava. O Paulo fazia tendas. O Paulo ganhava dinheiro. Entende? O apóstolo era trabalhador, era ativo. Ele decidiu ficar sem família para servir a Deus. Há uma discussão em Paulo ser casado ou não, né? Alguns acham que ele foi solteiro, outros acham que ele era viúvo quando ele aceitou Jesus. Por isso que ele nunca ficava com a família. Porque a gente entende que Deus não ia querer que ele se separasse. Mas o Pedro também era casado. E quase você não ouve falar do Pedro. A única coisa que dá... A Bíblia deixa claro que o Pedro era casado, porque o Pedro foi na casa da sogra. E levou Jesus lá e Jesus curou a sogra dele. Então Pedro era casado. O primeiro papa, segundo a outra religião aí, era casado. É uma coisa assim meio esquisita que o pessoal inventa, né, por aí. Amém, Jesus? Então tinha a sogra. Não fala hora nenhuma na Bíblia que o Paulo tinha sogra e que o Paulo era casado. Acham que ele era casado porque ele era do Sinédrio. E quem era membro do Sinédrio geralmente era casado. Mas, em 1 Coríntios 7, ele ensina sobre solteiros e viúvos. Pode casar de novo se quiser. Ou então fica do meu jeito, não casa mais. Então, alguns entendem que ele era viúvo. Ou solteiro. Entendeu? Como ele fazia parte do Sinédrio, eu até creio que ele era viúvo. Tinha sido casado. Tá, não vai entender sim ou não? Isso é só para você entender um pouquinho só. As coisas que a gente vai conhecendo, vai aprendendo, vai passando. Então, Então, ressurreição. Entenda que você já ressuscitou. Se ressuscitou é porque morreu e foi sepultado. Certo? Tá. Segundo, buscai, procurai
Você tem que procurar. Se procura é porque estava perdido, não estava escondido, senão você não ia procurar. Eu procurei minha carteira porque eu não achava, estava escondida, pelo menos aos meus olhos. Minha esposa achou fácil, mas isso é normal, as mulheres acham as coisas mais fáceis, né? É ou não é? Eu lembrei de uma coisa engraçada aqui, posso contar? Na época que eu era do mundo, eu já falei para vocês, era bem perturbadinho, né? E a minha esposa se converteu, né? Ela se converteu primeiro, só 3 anos depois que eu me converti. Ela ainda ficou 3 anos me aturando ainda. Mas, graças a Deus, eu me converti. E um dia eu estava nessa loucura de bebida, droga, essas coisas todas. E eu briguei com ela e falei que ia sair de casa. Eu vou embora agora. Ela falou, vai, pode ir. Falei, então eu vou embora agora. E comecei a procurar minhas roupas embora. Eu não achava nada. Eu abri as gavetas, não achava nada. As coisas para eu pegar para ir embora. Eu não sabia onde estava nada dentro de casa. Aí ela falou assim, ela ficou quietinha na dela. Ela falou, eu que não vou procurar para ele. Aí eu falei, cadê minha roupa? Cadê minha calça? E nada. Nada. Cadê meu sapato? Nada. Aí ela falou, eu que não vou procurar. Aí ele veio e ela veio e falou assim, e aí? Porque eu acalmei, né? Aquela adrenalina que estava. Aí eu falei assim, eu não acho nada, eu vou dormir aqui essa noite. E graças a Deus que eu não achei nada naquele dia, irmão. Graças a Deus que eu não achei nada. Só Deus sabe o que aconteceria se eu tivesse saído naquele estado que eu estava. Só Deus sabe o que aconteceria se eu saísse naquele estado que eu estava. E eu não achei nada. Graças a Deus, não achei nada. Aí continuei, fiquei em casa e no dia seguinte já era outra coisa. Sempre amei, sempre cuidei, mas a droga mexe com a sua cabeça, né? As bebidas mexem com a sua cabeça. E graças a Deus eu não saí. Não achei nada, irmãos. Não achei nada. Amém, Jesus? Segunda coisa, então, entendimento. Tem que buscar. A palavra você tem que achar. Você tem que trabalhar pela comida que não perece. Você tem que buscar o reino em primeiro lugar. Jesus sempre ensinou isso. Então tem que olhar para a palavra, olhar para a palavra, olhar para a palavra, olhar para a palavra, o tempo todo olhar para a palavra. Amém, pessoal? Eu tenho que buscar de todo o coração. Vamos lá. Vamos em Colossenses agora para terminar. Versículo 2, terceiro entendimento. Então, primeiro é ressuscitar com Cristo, já está ressuscitado. Segundo, é buscar o que é do céu e focar no que é do céu. Certo? Tá, de novo em Colossenses 3, eu saí daqui. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. Olha algo diferente aqui. E não nas coisas que são. Presta atenção numa coisa que às vezes passa desapercebida. A palavra é muito cheia de detalhes, tá? Quando você for ler a Bíblia, peça a Deus para te dar os detalhes, porque a palavra é muito cheia de detalhes, e são esses detalhes escondidos que são tesouros para a gente, que às vezes a gente não percebe, só está lendo, só por ler, e não para ver os detalhes. Ele fala que eu já ressuscitei com Cristo no versículo 1, certo? Tá. Depois ele fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de... Então, 2 pensamentos, 2 entendimentos. Eu já ressuscitei e tenho que buscar o que é de cima. Mas ele não fala que eu não tenho que buscar o que é de baixo. Ele fala que eu tenho que buscar o que é de cima, mas ele não diz que você não tem que buscar o que é de baixo. Certo? Mas no terceiro entendimento, ele fala assim, pensai nas coisas que são de cima e não. Aí ele dá uma negativa. Não nas coisas que são de baixo. Ele quer que a sua mente seja totalmente transformada na mente de Cristo. Você vai andar nesse mundo como um servo de Deus, como Jesus andou. A sua mente, que hoje está tão fácil de se capturar, né? A mente das pessoas estão sendo capturadas por Satanás e aprisionadas por Satanás com uma facilidade muito grande com toda essa tecnologia, que para mim a tecnologia é uma bênção, irmãos. Não tem nada de errado com ela.
Mas o diabo tem usado tão bem essas ferramentas, tão bem, que está prendendo a mente das pessoas. Quando ele fala de mente, quando ele fala de pensamento, ele fala, aí não, aí é só lá de cima. Seu pensamento não pode ser preso, cativo, nada aqui de baixo, só o que é de cima. Quando é para buscar, ele fala procurar, buscar, procurar. Ele fala, não, procure o que é de cima, busque o que é de cima. Mas ele não nega que você deve procurar e buscar o que é de baixo também. Porque ele sabe que você tem que morar, tem que investir, tem que passear, tem que comprar comida, tem que trabalhar, tem que estudar. Ele sabe que você tem que buscar também as coisas da terra. Então ele fala, foca no de cima, mas não para de buscar o que é da terra. Agora quando ele fala assim, seus pensamentos, pense só no que é de cima. Não traz pensamento para sua... deixa pensamento ficar no que é daqui da terra. Irmãos, sua mente é uma batalha, é um campo de batalha, digamos assim, né? Tem até um livro, né, da Joyce Meyer sobre isso, né? Campo de batalha da mente. Não é nem do nosso, não sei se tem na Graça Editorial esse livro aí. Tem? Não é a Graça Editorial, só pegou dela para poder repassar, entendi. Mas é um excelente livro. Quem já leu está entendendo exatamente o que eu estou falando aqui. Amém, Jesus? Então, você notou a diferença? Busque o que é de cima, mas ele não nega que você também tem que buscar o que é da terra, tá? Porque tem que buscar. Ele quer que você prospere, ele quer que você tenha comida na mesa, ele quer que você tenha boa roupa para vestir, ele não quer que você fique dependendo de roupa dos outros para se vestir e comida dos outros para comer, não. Ele não quer você igual um fanático esperando Jesus na cauda de um cometa, ele não quer isso, certo? Mas quando ele fala de mente, quando ele fala de pensamento, ele fala só de cima, nada no que é da terra. O que é daqui de baixo não tem que prender sua mente não tem que ser escravizada por nada aqui da terra. Irmãos, tem muita gente até na igreja com a mente escravizada na pornografia, escravizada na lascívia, na sensualidade, na prostituição, escravizada no vício. E isso já é um vício, né? Essas coisas aí que eu estou falando já é um tipo de vício. Escravizada de uma tal maneira que o pecado volta a tomar conta da pessoa. Estou falando de crente, hein? O mundo, não vou nem falar. Estou falando de crente que diz que é crente, que está na igreja, que aparentemente morreu para o pecado, foi sepultado e ressuscitou com Cristo, que aparentemente está buscando o que é do céu, mas que de repente fica tão focado na terra e a mente começa a ser dominada. E quando a mente é dominada, parece que a vida cristã dela se torna muito fácil. Porque eu sirvo a Deus, mas eu não mudo nada, porque a minha mente não muda. A minha mente está travada, está amarrada, está presa, está aprisionada. Então ele falou, quando é pensamento, pensa só no que é do céu, não pensa em nada daqui da terra. Esquece esse negócio, esquece. Então entrou alguma coisa, você viu, pensou, expulsa. Não é de Deus, expulsa, repreende. Amém, Jesus? Mas repreende mesmo, irmão. Não aceite aquele pensamento ficar perto de você, não fique martelando a sua mente. Entende isso? Não aceite de jeito nenhum. É pensamento do mundano, é pensamento do mundo. Não aceite esse pensamento enraizar. Passou, eu durmo e acordo pensando nisso. Você precisa fazer um jejum, uma consagração, precisa começar a repreender e amarrar esse pensamento de derrota, de fracasso, de prostituição, de um pecado, lembrança de coisa passada, lembrança de vida passada, e não é vida passada de outra vida, de reencarnar, nada dessas coisas não, de vida da sua infância, da sua juventude, antes de você ter Jesus Cristo. Amém, Jesus? Eu contei um caso agora, meu, de antes, mas só para enfatizar, né? O que eu estou pregando. Você vê que eu não falo o meu passado, porque meu passado é meu passado. Aquele homem morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então esquece, isso não pode frequentar meus pensamentos. Eu não posso ficar agora toda hora pensando, poxa, meus amigos, por onde eu andava, como eles estão, minhas namoradas, onde elas estão, aquela fulana casou. Eu não posso ficar pensando essas coisas, irmão. Isso é coisa do diabo.
Você agora é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por que você está pensando no seu passado? Por que está pensando em outras pessoas que não são sua esposa, seu marido, ou seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva? Está pensando em outras pessoas, por quê? Porque você está pensando, naquela época, quando eu era do mundo, eu ganhava muito dinheiro, não faltava nada para mim, eu tinha carrão, eu andava para tudo quanto é lado, mas era dinheiro desonesto? Era, pastor. Então por que você está pensando nisso? Você não está vendo que o diabo está tentando você? Daqui a pouco você vai voltar para a desonestidade, vai voltar a fazer besteira. Sua mente está sendo dominada, aprisionada novamente, porque você está começando a comparar a sua vida atual com a sua vida antiga. O diabo está tentando entrar nos seus pensamentos. Ele está tentando dominar sua mente novamente. Está tentando te levar para o passado. Está levando você a fazer comparações. Amém, irmãos? Estar com Cristo é infinitamente melhor. Pastor, mas eu estou passando necessidade. Vai passar. Essa necessidade vai passar, irmão, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Vai passar. Não compare. Antes de Jesus eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Vai voltar a ter tudo quando você parar e pensar assim. Tire esse pensamento do passado. Amém, Jesus? Não faz isso. Não faz isso. De vez em quando eu escuto pessoas falar assim: pastor, depois que eu fui batizado, está tudo dando errado. Antes não dava nada errado. Ia dar errado de qualquer maneira, só que agora você tem Jesus Cristo. É assim que você tem que pensar. É assim que você tem que pensar. Entendeu? Antes dava certo, agora está dando errado. Tá, tudo bem, mas agora você tem Deus. Agora você tem Jesus que te guarda. E o que está dando errado vai ser só um fogo que Deus vai colocar para você fazer dar certo e vencer e dar seu testemunho. Amém, Jesus? Agora, se estivesse dando errado como está dando agora, sem Deus, como é que você estaria? Cheio de calmante? Tomando remédios? Discutindo com todo mundo? Brigando com a sua família? Dando desculpa a expressão, coice em todo mundo? Porque tem gente no mundo que é assim, né, irmão? Não pode passar uma batalha, pronto, acabou. Qualquer batalha que a pessoa já vira a cara e fica ignorante com todo mundo. Mas agora você tem Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Quem entendeu? Então você fica muito claro, fica ou não fica? Primeiro pensamento é ressuscitar com Cristo. Você já está ressuscitado com Cristo, pela fé. Segundo entendimento, busca, procura o que é do céu. Não fica gastando tempo com o que não é do céu. Procura, mas isso não isenta você de viver aqui na terra e procurar aqui na terra viver melhor, não. As suas responsabilidades precisam ser assumidas. Você não tem que ficar uma pessoa irresponsável aqui na terra. Agora, quando ele fala de pensamento, ele fala: pensa somente no que é do céu. Não pense no que é da terra. Não deixe as coisas terrenas, carnais e mundanas dominar seu pensamento. Não deixe. Vai tentar. Não deixe. Amém, Jesus? Caramba, glória a Deus, hein? Na Nova Bíblia Viva de Portugal diz assim, que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo. Ocupação, entendeu? Ocupação. Você sabe quando o pessoal fala a notícia: a polícia ocupou o bairro tal. O que a notícia está querendo dizer? A polícia ocupou a comunidade. O que essa notícia está trazendo para você de informação? Que a polícia ocupou, então os bandidos foram expulsos. A polícia que está ocupando agora. Não é assim? Essas guerras que tem por aí. Ou um grupo, uma facção ocupou a favela. Significa que ela expulsou a outra facção. Certo? Então ele está dizendo: somente Deus deve ocupar seus pensamentos. E se ele vai ocupar seus pensamentos, os outros pensamentos precisam ser expulsos. Não dá para juntar os dois, vai dar ruim. Vai dar
Choque isso aí. Então, não deixe coisas do inferno ocupar seu pensamento. Ódio, ira, rancor, mágoa, pensamentos pecaminosos. Não pode dominar seu pensamento. Não pode dominar sua mente. Pense somente e deixe ele ocupar. Na outra tradução, as coisas do alto ocupem seus pensamentos. Os pensamentos de vocês. E não as coisas daqui de baixo. É ocupação. Dominou geral. Amém, Jesus? O Espírito Santo quer dominar sua mente geral. Já dominou, expulsou todos os outros. Então quando vier bater a porta novamente, você lembrar, fulano, eu era nada, você era perturbado sem Jesus. Agora você tem Jesus, tem vida eterna. Esquece isso. Não deixe isso voltar a dominar seus pensamentos. Podia parar aqui já, né? Mas deixa eu ler com você Jeremias 17. Estou acabando agora. Jeremias 17. Eu falei que eu estou acabando agora, não que eu vou acabar nesse versículo, tá? Fui bem claro. Jeremias 17. A gente está vendo hoje 3 entendimentos importantes para Deus fazer maravilhas pelas suas mãos. Esses 3 entendimentos são importantíssimos, irmão. Deus vai começar a fazer maravilhas pelas suas mãos. Agora tem que pôr em prática, né? Não pode ser crente preguiçoso, de ouvido, como é que fala? Tem uma frase que o pessoal usa, ouvido de mercador, né? Não ouvido de mercador, né? Tem que... Bom, Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E olha o que ele faz. Eu provo o quê? Olha para mim. Se você faz uma prova, você tem 2 resultados plausíveis e possíveis. Quais são? Quais são os 2 resultados? Você está fazendo uma prova. Você tem 2 resultados plausíveis aí. Reprovado ou Deus coloca o seu pensamento à prova. Agora, se vai ser aprovado ou reprovado, é você, filho. É contigo. Nem esposa, nem marido, nem pai, nem mãe, nem pastor, nem ninguém. O pensamento é seu, a mente é sua. É aqui que você tem que saber quem é que vai ocupar. O espírito de prostituição ou o Espírito Santo? O espírito de ganância ou o espírito de bondade e de como é que fala? Maldade. Bondade, maldade. Tá. Amém, Jesus? É que eu falei ganância, né? E eu esqueci o contrário da ganância, que é... Não, contrário de ganância. Avareza, ganância. Gente, ai meu Deus, quase saiu. Não é isso não. Caramba, esqueci. A vida do... tá. Eu vou lembrar daqui a pouco. A palavra fugiu aqui. Amém, Jesus? A palavra fugiu. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Generoso. A Bíblia fala que a pessoa que é generosa vai prosperar, né? Então assim, ele está dizendo que ele vai provar os nossos pensamentos. Ele quer saber o que está dominando sua mente. Que tipo de sentimento, de vontade, de pensamento. Ninguém alcança isso, alcança? Só Ele. Você pode estar olhando para mim agora e me odiando, e eu não sei. Eu estou olhando e acho que você está me amando. Mas na verdade você está me odiando. Já está pensando já em fazer... Pastor, não para de pregar, não aguento mais. E eu estou olhando para você e estou achando que você está me amando. Porque eu não conheço o pensamento. É ou não é? Ele sonda, esquadrinha o seu coração e coloca a prova. Se vai ser provado ou aprovado, é você, amigo. É você, irmã. Ninguém vai poder fazer isso por você. A mente é sua. Só Ele entra lá. E Ele está colocando nossos pensamentos à prova. Então não adianta você falar assim: não, meu filho, está tudo bem, eu te amo a si mesmo. Mas no pensamento está assim: se eu pudesse, eu te dava uma pedrada na cabeça agora, cara. Isso que não dá vontade de fazer isso. Deixa quieto, Jesus. Você entendeu? Ele fala assim:
E isso para dar a cada um segundo, final do versículo 10. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Então, maravilhas pelas mãos de Paulo. Eram as ações do Paulo. Era a fé dele, era como ele agia. Então Deus fazia maravilhas. Deus quer que pelas minhas ações Ele possa fazer maravilhas na minha vida e na vida de outras pessoas. Só que Ele vai pôr seu pensamento em prova. Ele vai procurar esquadrinhar seu coração e ver se você está em condição dele poder fazer maravilhas pelas suas mãos, pelas suas ações. Então tudo começa aqui. Como é que está a sua mente? Quem está dominando a sua mente? Entende? Quem está dominando a sua mente? Que tipo de pensamento, de desejo, de vontade, de sentimento, de emoção tem dominado a sua mente? Tem que deixar Deus fazer a obra. Outro texto que eu queria ver contigo. Tem que ser aprovado, hein, pessoal? Deus está colocando sua mente à prova. Não seja reprovado, hein? Bateu na mente coisa ruim, manda embora, hein? Manda embora. Isaías, capítulo 26. Estou quase no fim já. Isaías 26, versículo 3. Vamos lá. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está o quê? Firme em ti, porque ele confia em ti. Então, mente de Cristo, mente firme em Cristo, mente que confia em Cristo, é uma pessoa que tem paz. Você entendeu que o que está na sua mente reflete no seu exterior? Percebeu isso? Sim ou não? Você vai ter paz. Ele fala assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então o que eu coloco na minha mente, nos meus pensamentos, vai determinar o que está acontecendo em minha volta, aqui no mundo material. Os seus pensamentos precisam ser aprovados por Deus. O que você pensa vai refletir em sua volta. Não é questão de ficar pensamento positivo. Não, é questão de colocar dentro da sua mente pensamentos que são tesouros dos céus, que você tem que procurar, como a gente já falou, e tem que buscar, tem que buscar, entender que já ressuscitou, e você tem direito a tudo isso, e você vai procurando e colocando dentro da sua mente palavra, coisa boa, coisa de Deus. Amém, Jesus? Cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está colocando dentro da sua mente e aceitando, porque Deus vai colocar sua mente à prova. E ele é muito claro, né? Outro texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Para fechar, hein? Não, para fechar não, para quase fechar. Quase fechar, quase. Segunda carta aos Coríntios. Cadê? Capítulo 10. Versículo 5. Vamos ler o 4 e 5 para ficar mais... Só para um contexto ficar mais inteiro, né? O versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são... Então as armas da nossa guerra, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, tudo que vier de pensamento, irmão, que você entende que não vem do céu, não vem de Deus, Jesus, eu coloco no seu cativeiro isso. Está cativo em Cristo. Não vai me dominar não. Alguém te fez mal, você está com ódio dessa pessoa? Jesus, não vai me dominar esse pensamento de ódio. Eu levo cativo para o Senhor esse pensamento de ódio. O Senhor é meu juiz. Não vou ter pensamento de derrota. Não, opa, meu Deus, eu estou agora com um pensamento de derrota. Eu acho que eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda nesse mundo.
Em vez de pedir a morte, me leva, não. Fala, Senhor, tira isso de mim, porque eu sei que eu tenho muito valor. O Senhor morreu por mim. Aí você troca o pensamento derrotista, derrotado, fracassado, com o pensamento positivo de Deus. Mas não é positivo desses mantras que tem por aí, não. Pensamento de Deus, das coisas de Deus, que são tesouros que você tem que buscar. Buscar, até encontrar. Quem ressuscitou com Cristo tem direito a essas coisas. E você vai destruir tudo que o diabo tem tentado trazer para a sua mente. Agora eu vou fechar. Filipenses capítulo 4. Fechando mesmo. Versos 8. Filipenses está logo à frente, né? Capítulo 4, versos 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, coloca isso nos seus pensamentos. São essas coisas, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e boa fama, mas com virtude e com louvor. Ou seja, são essas coisas, só que vinda de Deus. Porque o homem tem o seu padrão de vida. O homem tem o seu padrão de verdadeiro, certo? Coisas que eles acham que são verdadeiras, para a gente não é. É assim ou não é? Eles acham, o mundo acha que é verdadeiro, para a gente não é. O mundo tem um padrão de honesto, muitas coisas que eles entendem que é honesto, para a gente não é. Sim ou não? Estou falando bobagem? Então, o mundo tem um padrão do que é justo e a gente não tem. É outra coisa. O rapaz falou assim, pegaram o rapaz aqui, assaltando, quebraram as pernas dele. Eu falei, é justo para eles, para a gente não é. É justo pegar e levar e prender. Chamar o policial e colocar peso. Eu não sou o juiz para espancar o garoto. Ah, mas ele merece. Tá, talvez mereça, mas esse é problema da polícia. Se eu prendi. Mas não vou espancar ninguém. Então é justo para o mundo, para a gente não é. Entendeu? Não queira ficar pensando igual ao mundo, irmão. Para com isso, hein? Eu sei que tem crente que pensa igual ao mundo. Quer pensar, não, tem que meter o pau mesmo, pastor. Para de pensar igual ao mundo, hein? Você está pensando igual ao mundo. Isso é justo para o mundo. Você está deixando o seu pensamento ser dominado. Deus vai provar sua mente e vai reprovar, hein? Ele vai colocar a prova e vai reprovar. A gente quer pensar igual ao mundo, natural. Para o mundo tem coisa que é pura, para a gente não é, certo? Tem coisa para o mundo que é amável, coisa linda, amável, muito bom, mas para a gente não é. Para o mundo tem coisa que é de boa fama, e para a gente tem fama nenhuma, não vale nada. Tem coisa que para o mundo é, meu Deus, está lá em cima do pedestal, para a gente não vale nada. Nada, absolutamente nada. Então quando ele fala, se há alguma virtude ou se há algum louvor, ele está falando de pessoas que morreram, sepultaram, ressuscitaram. Ele está falando de coisas que você está procurando e buscando lá do céu. Ele está falando que tudo isso você tem que pensar. Todo esse contexto aqui, ele está resumindo lá em Colossenses. O Paulo vai resumir em Colossenses todo esse contexto aqui que ele fala. Ele resume lá, ele fala, é simples, nasce de novo, busque o que é do céu e pense somente no que é do céu. Você busca do céu, mas busca na terra viver melhor. Mas pensamento é só no que é do céu, irmãos. Não adianta querer pensar no que é da terra e comparar com o que é do céu, porque é incomparável. Amém, Jesus? O que tem que entrar na sua mente, entrar e não sair, é somente as coisas de Deus. Entrou, não é de Deus, tem que sair. Por mais que pareça justa, honesta, pura, correta, amável, não tem virtude, não tem nada de Deus, eu não quero. Não é. Por mais que eu queira aceitar isso, eu não vou aceitar. Por mais que eu deseje aceitar isso, eu não vou aceitar. Amém, Jesus? Entendeu o que eu falei? Por mais que eu queira, por mais que eu diga assim, é isso mesmo, a mente, né? Minha carne, é isso mesmo. Aí você olha para a palavra, não, a palavra não fala isso. Então eu não vou aceitar isso. Eu vou contra até a minha vontade. E aí a gente fecha essa mensagem.
Então, 3 entendimentos que eu tenho que ter para Deus usar as minhas mãos de uma maneira poderosa, como usou as mãos do apóstolo Paulo. Ressuscite com ele. E aí é morte, sepultamento no batismo. Quem não foi batizado, abre os seus olhos. Morte, sepultamento, ressurreição. Isso já aconteceu pela fé que a gente tem em Cristo, e Cristo já vê a gente dessa forma, tá? Busque o que é de cima, procure as coisas do alto, mas não esqueça que você vive aqui na terra. Tem que cuidar da família, tem que cuidar do marido, da esposa, dos filhos, educar os filhos, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as coisas corretas. Não pode pegar a palavra como desculpa para poder fazer só o que você quer, tá bom? E aí sim, pense, não sou eu que estou falando, você leu comigo. Pense somente no que é de cima. Não deixe o pensamento de coisas terrenas, mundanas, do mundo dominar você. Bateu, sai. Bateu, sai. Em nome de Jesus. Aí Deus falou, firme. Somente, porque a sua mente é um campo de batalha que o diabo quer controlar de qualquer maneira. Controlou sua mente e acabou.